Olá, sou a professora Carol, acadêmica do curso de Licenciatura em Química pela UFT, e vim falar com vocês sobre funções químicas inorgânicas. Primeiro, uma função química é um conjunto de substâncias que têm características semelhantes. E as inorgânicas são as que não são formadas por cadeias de átomos de carbono, são substâncias mais simples. E nós temos 4 funções químicas inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Os óxidos, de uma forma geral, eles são sólidos, estão presentes no solo, em rochas, como a gente pode ver aí, temos a ferrugem, que é um óxido, temos o gás carbônico, que a gente expele na respiração, que também é óxido, mas está em estado gasoso, né? Os ácidos têm sabor azedo, então quando a gente come algum alimento que está azedo, é porque tem algum ácido que está presente nesse alimento. As bases têm sabor adstringente, quer dizer aquela sensação de amarrar a boca, prender a boca quando a gente come um caju verde, um caqui verde. E os sais, obviamente, são salgados. E essas 3 últimas funções que eu falei, todas elas conduzem corrente elétrica, quando estiverem em solução aquosa. No caso dos sais, tem alguns sais que são insolúveis, então se eles são insolúveis, não formam solução, então não vão conduzir corrente elétrica, tá? O conceito dessas substâncias são essas aí. Os ácidos é toda substância que em solução aquosa sofre ionização, liberando o único cátion H+. Então, vai formar cátion hidrogênio. Ionização é porque os ácidos são substâncias covalentes, formam fórmulas moleculares, né? E por isso sofre ionização, que é o processo de formação de íons. As bases, quando estão em solução aquosa, sofrem dissociação, porque são substâncias iônicas. Então, a dissociação é liberação dos íons que já tem ali durante o processo de sua formação. Só que aí, na solução aquosa, vai liberar esses íons. E ele produz ânion OH-. O sal é uma substância que em solução aquosa também vai sofrer dissociação, pois é uma substância iônica, e vai liberar um cátion diferente do hidrogênio e um ânion diferente do OH. Esse OH também é chamado de hidroxilo. Essas 3 conceitos de ácido, base e sal foram ditas por Arrhenius através de sua pesquisa com a condução de corrente elétrica. Os óxidos já são compostos binários, quer dizer que são formados por 2 elementos químicos, um deles é o oxigênio e um outro é qualquer outro elemento que não seja mais eletronegativo que o oxigênio. Então, por exemplo, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, composto que tem flúor e oxigênio, apenas estes 2 elementos não é considerado um óxido. Falar um pouquinho de cada um dessas 4 funções. Então, nós temos aí os ácidos, que o conceito liberam o cátion hidrogênio, né? Então, nós temos um exemplo aqui, ó. HCl, ácido clorídrico, que está presente aí no nosso estômago, né, para a digestão. Se eu misturar, na natureza também, assim, nós de forma geral usamos esse ácido para limpeza de pisos, de superfícies metálicas também. Então, se a gente pegar esse ácido e misturar em água, esse ácido vai sofrer o processo de ionização, que vai ser produzir íons com os seus átomos. Como vai ser esses íons? Sempre um ácido forma cátion hidrogênio. Então, eu vou separar o hidrogênio desse cloro. O cátion é o hidrogênio, consequentemente, o ânion será o cloro.
Aqui eu tenho ácido sulfúrico, que utilizado para produção de fertilizantes, está presente em baterias. Se eu misturar esse ácido sulfúrico em água, eu vou separar aqui, ó, o hidrogênio. Eu vou formar cátion hidrogênio. Todo o restante aqui, o SO4, será o ânion. Só que nós temos 2 hidrogênios aqui. Portanto, eu vou formar 2 cátions hidrogênio. Cada um deles vai liberar um elétron. Portanto, o ânion SO4 vai receber 2 elétrons, certo? O H3PO4, mesma coisa. Ácido fosfórico, também utilizado para a produção de fertilizantes, vidro, usado na indústria de tinturaria, alimentos, como acidulante, conservante. Separando aqui o cátion hidrogênio, vai formar o ânion PO4. Só que eu tenho 3 hidrogênios, então vai formar 3 cátions hidrogênio, cada um liberando um elétron, portanto, o ânion PO4 receberá 3 elétrons desses cátions hidrogênios, certo? O que tem em comum aqui? Todos eles estão iniciando com hidrogênio, consequentemente produzindo cátion hidrogênio. Sempre o cátion fica à frente da fórmula, depois vem o ânion, certo? Esses ácidos, eles podem ser classificados aí de 2 formas. Quanto à presença ou não de oxigênio na molécula, em hidrácido, então o HCl, ele não tem oxigênio, então ele é um hidrácido. O H2SO4 e o H3PO4 têm oxigênio na sua molécula, portanto, eles são classificados como oxiácidos. E podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Todos os hidrácidos, todos os hidrogênios dos hidrácidos são ionizáveis. Então, esse HCl só tem um hidrogênio, portanto, ele é monoácido. Se terá um cátion hidrogênio, ele é monoácido. Se ele tiver 2 cátions hidrogênio, será diácido, que é o caso do H2SO4. Se ele tiver 3 cátions hidrogênio, ele será um triácido, que é o caso do H3PO4. E ele pode ter até 4 hidrogênios ionizáveis, que no caso será tetrácido. Essa é uma classificação aí dos ácidos. Sobre as bases, nós temos a formação do ânion OH-, que é a hidroxila. Então, se eu pegar essa base aqui, ó, NaOH, hidróxido de sódio, que é o que a gente conhece como soda, usado para a produção de sabão. Se eu misturar essa soda na água, esse hidróxido de sódio na água, vai fazer o quê? Ó? Produz ânion hidroxila. Então, quer dizer que o sódio será o cátion. Certo? Hidróxido de magnésio, que é conhecido como leite de magnésia, né? Usado aí como antiácido, como laxante. Se eu misturar ele na água, vai formar aqui, ó, ânion hidroxila, portanto, o magnésio será o cátion. Só que nós temos o quê? Duas hidroxilas. Cada hidroxila vai estar recebendo elétrons. Então, o magnésio tem que liberar 2 elétrons para cada um elétron para cada hidroxila formada. Hidróxido de alumínio, também usado
como antiácido, se eu misturar hidróxido de alumínio com água, vai sofrer a dissociação. Então, eu tenho a formação do ânion hidroxila, portanto, o alumínio será o cátion. E assim como aqui eu tenho 3 hidroxilas, cada uma precisa receber um elétron, portanto, o alumínio vai liberar 3 elétrons aí, certo? Isso é a dissociação. E essas bases podem ser classificadas pela quantia de hidroxilas na sua molécula. Então, nós temos aqui, ó, o hidróxido de sódio só tem uma hidroxila, então ela é uma monobase. O hidróxido de magnésio tem 2 hidroxilas, ela é uma dibase. O hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas, ela é uma tribase. E tem bases que podem ter 4 hidroxilas, portanto, é uma tetrabase, certo? Os sais tem que ter cátion diferente de hidrogênio, ânion diferente de hidroxila. E esses sais podem ser formados pela reação de ácido e base, tá? Então, aqui, ó, se eu separar o Na é o cátion, o Cl é o ânion, certo? Aqui, o cálcio é o cátion, o SO4 é o ânion, o Na é o cátion, o CO3 será o ânion. NaCl é o hidróxido de sódio, que a gente conhece como sal de cozinha, né? É o sal que a gente tem em casa. CaSO4 é o sulfato de cálcio, que pode ser encontrado aí de 2 formas. O giz, ele é sulfato de cálcio, e essa substância hidratada é o que forma o gesso. Na2CO3 é o carbonato de sódio, que é usado para tratamento de água de piscina, fabricação de vidro, de remédio, de corantes, entre outras coisas aí, certo? Ele sofre dissociação e, para ser produzido, é através do processo de neutralização. E o que é neutralização? A reação aí de um ácido com uma base. Então, eu tenho aqui o HCl, ácido clorídrico, e o hidróxido de sódio. O que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer aquele processo que eu fiz antes, o hidrogênio forma o cátion e o cloro forma o ânion, certo? A base, o Na forma o cátion e o OH, hidroxila, forma o ânion. Na neutralização, eu vou pegar o cátion do ácido com o ânion da base. Então, se eu pegar aqui, ó, o cátion do ácido com o ânion da base, eu vou misturar esses dois. O que vai formar? H com H e O vai produzir H2O. E se eu pegar o cátion da base com o ânion do ácido, o que vai produzir? Cátion primeiro, NaCl, que é o sal de cozinha, cloreto de sódio. Isso é um exemplo aí de neutralização, certo? Pegando aqui, ó, ácido sulfúrico, H+, só que eu tenho 2H+. SO4 menos. Isso é o ácido sulfúrico. A base, Ca mais 2 hidroxilas, OH menos. Portanto, Ca vai ter que perder 2 elétrons, certo? Se eu formar aqui, pegar 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, eu vou formar
2 moléculas de água. Se eu pegar o cátion aqui da base, Ca, com, aqui é -2, né? O ânion do ácido, SO4. Formei outro sal, que é o CaSO4, sulfato de cálcio, certo? Isso é outro exemplo aí de neutralização, ok? Quando a gente fala de óxidos, então são compostos binários, sempre 2 elementos químicos. Eu tenho aqui carbono e oxigênio, cálcio e oxigênio, ferro e oxigênio. 2 elementos químicos, sendo que sempre o oxigênio é mais eletronegativo que o outro, certo? CO2 é o gás carbônico, dióxido de carbono, eliminado ali na respiração pulmonar, né? Processo aí de reação de respiração celular. CaO é o óxido de cálcio, que é o que a gente conhece como cal, né? Utilizado aí na agricultura para corrigir o pH do solo. Fe2O3 é o óxido de ferro 3, que está presente num tipo de solo chamado hematita, que é utilizado para extrair ferro mesmo, para produção de ferro. E também é a ferrugem, que a gente conhece, né? Qualquer material de ferro que esteja exposto ao ambiente, ele começa a sofrer ferrugem, que é esse óxido de ferro 3 aí, certo? Quando a gente fala dessas funções químicas, principalmente de ácido e base, existe uma escala de pH. E junto com essa escala de pH, existem substâncias que são indicadoras de se a substância é ácida ou é básica, tá? E nesse meio, nesses tempos que a gente está vivendo aí, onde a gente recebe muita informação pela internet, pelas mídias, né, pelas redes sociais, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento ou então saber pesquisar, procurar se o que a gente recebe realmente é verdade, né? E andou rodando uma mensagem como essa aí, tinha outras semelhantes, né? Que o Covid é imune a organismos com um pH maior do que 5,5, então precisamos consumir alimentos alcalinos que nos ajudem a aumentar o nível de pH. Alcalinos são substâncias básicas, tá? Aí nós temos ali limão, abacate, alho, manga, tangerina, abacaxi, laranja, ok. Uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento sabe que só olhando esse pH aqui, ó, já está totalmente errado, tá? Por quê? Porque existe uma escala de pH, que significa potencial hidrogeniônico. Essa escala vai de 0 a 14. 7, um pH 7, significa que é uma solução neutra, não é nem ácida e nem básica. 7 para menos, entre 0 e 7, são soluções ácidas. Quanto mais baixo o valor do pH, mais ácido é a substância. De 7 a 14 são soluções básicas ou alcalinas. Quanto maior essa escala, mais forte vai ser aí a base. Então, é uma escala de 0 a 14. Só da gente olhar aqui, tem um pH do abacate de 15,6. Já está errado, já está maior do que 14. Outra, limão, tangerina, abacaxi, laranja, não precisa dizer muito que são frutas ácidas, frutas cítricas. Se a gente vai comer uma dessas frutas verde, ela vai estar bem azeda. E azedo é característico de substância ácida. Aí a gente volta ali para a tabelinha. Ácido é de 0 a 7. Então, o pH ácido é baixo.
E essas 4 frutas aqui são ácidas, então não tem pH acima, tão elevado assim, ó, abacaxi 12,7, é um pH muito elevado. Não está correta essa informação. Então, quando recebermos esse tipo aí de informação, a gente tem que primeiro pesquisar. Se não sabe se é real ou não, a gente tem que sair em busca aí de uma pesquisa para saber se é verdade ou não, né? Então, só sabendo qual é a escala de pH, a gente sabe que ali já está errado. Para medir o pH, a gente tem um aparelho chamado pH-ômetro, né? Para ter uma ideia, o ácido de bateria tem pH 0, quer dizer que é um ácido super forte, inclusive ele é corrosivo, né? Suco gástrico, que é o HCl, o ácido clorídrico que está presente no nosso estômago, tem pH 1 e ele serve ali para digestão do alimento, né? E o nosso estômago é protegido internamente por uma mucosa para não afetar o próprio estômago, tá? A soda cáustica, que é usada para fazer sabão, tem pH aí em torno de 14. Então, ele também é corrosivo, é super forte, certo? E nós temos as substâncias que são indicadores de ácido e base, que elas vão mudar a sua coloração na presença de um ácido ou de uma base. Aí temos alguns exemplos aqui, ó. Fenolftaleína, que é esse primeiro desenho aqui, ó. No ácido, a fenolftaleína continua incolor. Se colocar uma base nela, ela vai se tornar rosa. Temos o papel de tornassol, que é essa fitinha aqui, ó. Substância ácida, ela vai ficar vermelha. Substância básica, ela fica azul. A substância azul de bromotimol, no meio ácido, fica amarelo, enquanto que no básico vai ficar azul. Repolho roxo, que é bem fácil de fazer esse indicador, eu pelo menos pego folhas de repolho roxo, cozinho e pego essa água, né? Colocando em substâncias que são ácidas, elas vão ficar ali avermelhadas. Quanto mais baixo o pH, mais vermelha ela vai ficar, né? Substâncias básicas fica aí de verde para o amarelo. Se a base for muito forte, pode ficar aí amarelo, né? E temos naturalmente uma flor chamada hortênsia, que não tem a cor da flor. A cor da flor será de acordo com o pH do solo. Se o solo estiver ácido, a hortênsia será azul, como essa aqui, ó. Se ela estiver em solo básico, ela será cor de rosa. E se o solo for neutro, ela será branca. Então, essa flor aqui é uma flor que não adianta você pegar uma muda dela, azul, e querer plantar na sua casa. De azul, ela pode acabar ficando rosa ou branca, porque a coloração dessa flor é de acordo com o pH do solo onde ela se encontra, certo? Então, próxima vez que receber mensagens, né, sobre qualquer coisa de alimento, de medicação, primeiro pesquise antes de passar a informação para frente, né? Porque a gente nunca sabe se o conhecimento que a gente tem é suficiente para saber se a informação é verdadeira ou não, certo? Até a próxima!